de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes, nossos espectadores, começando mais um Pão de Queijo Connect. Hoje eu tô sozinho, o meu amigo Adriano não pôde estar vindo aqui, porque amanhã ele tem um treinamento especial de comportamento e formação de líderes. Mas eu tô aqui sozinho hoje com a minha xará, Renata Pacheco e Kathleen, né? Sócia fundadora da Renata Pacheco Hair Clinic. Isso. Contar um pouquinho da história dela. Renato, fica à vontade aí, se sinta em casa. Tenho certeza que o pessoal de casa aí vai ter muita coisa para aprender. Se puder começar a contar aí um pouquinho quem que é Renata, onde que nasceu, como é que surgiu tudo. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Isso. Eu falo que eu adoro podcast. É uma das coisas que eu mais gosto. Porque a gente consegue, né, expressar de uma forma super natural e verdadeira o sentimento que a gente tem e a verdade do que acontece no nosso negócio, né? Verdade. Como ele já apresentou, Kathleen é minha filha, Prazer, minha pessoal. sócia e minha patroa, eu costumo falar. A filha que manda na mãe? É exatamente isso. Eu comecei na área da beleza muito nova, com 11 anos, nasci aqui em Belo Horizonte. E sempre fiquei aqui, nunca saí de Belo Horizonte. E nem tenho pretensão de sair. Eu gosto muito daqui. Eu acho delicioso. Ama BH radicalmente. Não, exatamente. São dois. Eu viajo, mas eu falo, eu nunca tive vontade de mudar pra lugar nenhum. Já me falar de mudar pra Rio, pra São Paulo, mas não. Eu não saio de BH, não. Eu também não saio de BH, não. E tem 32 anos que eu tô na área da beleza. Sou enlouquecida e apaixonada com alongamento adesivado. Trabalho com alongamento. Amo esse empoderamento feminino. Eu falo que nosso cabelo é nossa coroa. Então, é sobre isso que a gente veio falar hoje. Claro. Exatamente. Você estudou alguma escola normal, pública, estadual? Então, gente, eu estudei, eu brinco. Adoro quando ele Além da escola da vida, né? Além da escola da vida. Tudo depende, né? Quando eu quero dar uma de assim, aí eu falo que eu fiz até faculdade. Mentira, eu estudei até a 6ª série. Concluí o 5º ano, tá, gente? Então, assim, eu estudei até a 6ª. Parei de estudar porque eu vim de uma família extremamente pobre. Então, culturalmente falando, o estudo não era tão importante. Eu até gosto de frisar isso, Renato, desculpa atrapalhar um pouquinho. Xará, né? Porque muita gente tem a visão, né, que escola, não querendo desmerecer, né, mas que escola resolve tudo, faculdade resolve tudo e a gente vê. O seu caso não é o primeiro, tem casos de pessoas que já passaram aqui, empresários, que tiveram 5ª, 6ª série, né, mal o 2º grau, e são pessoas bem-sucedidas. Então, isso é muito relativo. Sim. Né? E cada vez mais, eu pessoalmente vejo que o ensino tem que ser mudado. O ensino do jeito que ele está hoje, ele está muito antiquado, está muito antepassado. Essa geração nova está cobrando muito isso. Sim. E se não mudar, alguma coisa vai acontecer, porque cada vez mais as escolas, os adolescentes estão indo menos para a escola, as faculdades estão perdendo o seu valor e priorizam muito priorizam menos isso. hoje, né? E todo mundo hoje vê, principalmente os grandes empresários e tudo, a maioria são pessoas que não são formadas em faculdade. Sim, são formadas na faculdade da vida. Exato. Né? Então, isso serve de exemplo. Eu tenho um filho de 15 anos, a gente conversa muito, ele questiona sempre comigo essa questão da escola. Mas eu parei de estudar porque eu tive a Kathleen, que foi minha primeira filha. E como eu trabalhava, não dava para poder estudar, enfim. Ainda vou... agora eu já terminei, né, o 2º grau. Vou fazer uma faculdade, mas não é para agora. Isso é uma coisa que é uma questão minha. Quando eu estiver tranquila de trabalho. E aí é até legal falar, né? Você teve o esforço e quis terminar o 2º grau, que você sabe que você quer voar. Sim. Como se diz, voar ares novos, né? Então isso vale a pena. Tudo tem sua hora e seu momento também. Eu estudei muito sobre a minha profissão. Então, assim, como técnica, química, tudo sobre cabelo, eu estudei muito. Sim. Sabe? Eu continuo estudando, eu não paro de estudar. Mas hoje eu percebo que a escola, a faculdade, para mim, ela não é interessante. Porque não vai me trazer nada em cima do que você precisa da sua área minha hoje. área de atuação, entendeu? Você vai aprender muito mais no mercado. Com certeza com absoluta. Outros cursos, né? Eu vi que você fez vários cursos até fora do país. Sim. Entendeu? Que isso às vezes vale mais dentro do que você escolhe, né? Sim, profissionalmente. e ao contrário, por exemplo, Cat, ela trabalha comigo, sempre trabalhou comigo, ela é sócia da minha empresa, Cat tem faculdade, começou uma MBA agora. Então, assim, eu não acho que é uma regra. Sim. Entende? Com certeza. É Depende. muito da área de atuação mesmo. Depende da área de atuação. Exatamente, sem sombra de dúvida.
Mas aí você começou a trabalhar com 11 anos. Isso. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Eu sempre amei a área da beleza. Eu sempre gostei de trabalhar com mulher. Eu era manicure. Então, eu atendia. Tive filho muito nova, casei muito nova. Minha vida, tudo eu comecei muito cedo. E depois de muitos anos, né, Cat? Assim, porque Foi. todo mundo olha pra mim e fala assim, nossa, mas que vida maravilhosa, gente. Só Deus sabe o que você passou. Né? Eu tinha uma garagem que era pequenininha, menor, porque isso eu atendia lá. Sempre atendi sozinha. E eu tinha um colchãozinho que eu dormia mesmo. Porque, assim, como eu fazia unha, e não era lucrativo, mas eu não tinha essa No noção. próprio quartinho ali, você dormia. Tinha um colchão às que vezes você eu dormia dormia. porque não valia a pena eu ir pra casa, né? Então, assim, trabalhava muito. E eu nem entendia, tá? Que fazer unha não era lucrativo. Não que não fosse lucrativo, mas, assim, eu brinco que quando eu tinha salão, porque hoje a gente realmente não tem um salão, né? Sim. A gente tem uma empresa que é totalmente diferente de um salão de beleza. Na verdade, é um instituto, uma clínica, né? É uma clínica clínica. mesmo. É uma clínica. A gente não tem tem todo os um outros conceito serviços, a gente por tem um trás. conceito mesmo de clínica. Eu fali a minha empresa várias vezes e nem sabia que tinha falido, entendeu? Muitas Pela vezes. falta de conhecimento. Não, cortava água, cortava luz, eu acordava achando que eu estava rica, de noite eu estava pobre, era uma confusão danada. Então, olha que legal. Então, assim, a história mesmo começou no... Todo mundo hoje vê a clínica, a estrutura que vocês têm hoje, mas a história mesmo começou dentro de um quartinho. Dentro de quartinho, e fiquei no quartinho por muitos anos. E aí, quando surgiu o alongamento, eu sou apaixonada por cabelo, sempre tive essa necessidade, né, de alongamento. Meu primeiro alongamento eu ganhei, eu era muito nova. E comecei a trabalhar com alongamento. Foi quando eu falo assim, quando eu percebi a necessidade da mulher no alongamento, e eu percebi que eu poderia me tornar especialista nisso, e que era o que eu realmente amava, a minha paixão Sim. estava ali, a gente fechou a empresa que a gente tinha, que era um salão que trazia um lucro muito grande, A gente e abriu um novo negócio, entendeu? A gente Ali fez você essa já tinha transição. crescido, já tinha um salão grande. Eu tinha um salão que era uma casa já, Sim. e Qual bairro? eu sou empreendedora, No né, Prado. gente? No Empreendedor é Prado. doido. Não tinha crescido. Tinha crescido. Tinha porque crescido. o Prado ali é um bairro... Mas eu sempre muito trabalhei no movimentado. Prado. Sempre trabalhou no Prado. Na garaginha do Prado. Então, assim, mas a gente já tinha uma casa alugada, já tinha alugado Ali por uma causa casa. mesmo do mercado de moda que funciona ali, né? Sim, exatamente. Isso te ajudou muito. Que Muito, você focou ali. muito. Porque ali tem um mercado de moda de Do showroom. de Do showrooms, showroom, né? sim, eu tinha, de minha grandes, clientela era toda ali. De grandes, como é que fala? Marcas. De grandes marcas de roupa. Isso, e ali a minha clientela era toda dali. Aí eu tinha um salão, aí eu comecei a trabalhar, estudar sobre cabelo e tal. E aí, quando eu descobri o alongamento adesivado, eu lembro que eu já fazia alongamento, as técnicas danificavam um pouco, isso me deixava muito incomodada. O que te chamou a atenção foi que você ganhou um presente, né? Eu ganhei um Um alongamento. quando eu tinha 11 anos. 11 para 12, eu era bem novinha. E aí, eu trabalhava com a beleza, mas eu precisava de um propósito. Eu sou uma mulher de propósito. Faltava o propósito. Quando eu coloquei o primeiro alongamento numa pessoa, e aí eu vi o olhinho dela brilhar, eu falei, esse é meu propósito, transformar vidas. E aí, quando eu descobri o meu propósito, Você a minha viu que a vida pessoa mudou. não estava comprando, era uma experiência. A pessoa saía dali Exato. realizada. Essa eu tinha dado, eu não tinha nem... Era uma amiga que não tava bem no casamento e tal, tava muito mal. Eu falei, menina, eu tenho Tava uns pra cabelos lá, baixo. deixa eu colocar um cabelo no você. Aí eu via como as mulheres colocavam na minha cabeça, eu comecei a colocar nela, enfim. Apaixonei Na hora e... que ela colocou, ela saiu com aquele sorriso, ela falou, eu tô transformada. Aí você falou, é isso que eu vou fazer, Exatamente. transformar a vida das mulheres. É exatamente isso. E, assim, você não tem noção dessas transformações. Mas na área profissional, aí eu comecei a focar nisso. Lembro que eu vendi meu carro na época, né? Fui fazer um curso sobre o adesivado, que ele era novo na época. Você vendeu seu carro para poder fazer o curso. Era um carrinho. Palio. O Um Wellington Palio, tava lembrando 98. dele. Eu vendi, foi exatamente o preço do curso. Eu lembro, eu vendi ele por 10 e o curso era 10. Olha, Ainda certinho arrumei o preço do curso. ainda arrumei um dinheiro emprestado e fui fazer esse curso lá no Rio de Janeiro e isso transformou a minha vida, entendeu? Antes disso, lógico, teve... Eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, o Sebrae Eu sou enlouquecida com o Sebrae mudou minha vida. A gente não tem noção do tanto que o Sebrae tem a oferecer. Graças a Deus. E mandar um abraço pro pessoal do Sebrae, até pro Marcelão, que é o presidente do Sebrae Minas hoje. Querendo ou não, é um empreendedor que
que quer empreender tem que buscar antes um estudo, uma parceria com o Sebrae, que o Sebrae Sem ajuda sombra de muito, né? dúvida. Sim. Nessa hora de abrir uma empresa, de fazer um estudo, um plano de negócio, o Sebrae é fantástico. né? E se eu tivesse procurado, se eu tivesse conhecido, lógico que eu acredito que tudo tá no seu tempo, mas se eu tivesse conhecido o Sebrae antes, eu tinha crescido muito antes. Muito. E aí eu fiz o Empretec, teve uma pessoa no Sebrae que é meu anjo, que é até hoje, e aí a minha vida mudou. E até falando isso, você já tocou numa palavra-chave, né? Muita gente não conhece, quem puder conhecer, conheceu esse curso que chama Empretec, que é um curso maravilhoso que o Sebrae Maravilhoso. faz, que Maravilhoso. muda muita gente, todo mundo que faz é só elogios, né? Então, quem quiser empreender também, puder fazer esse curso antes de abrir a empresa é fundamental, É o que traz Empretec. muito conhecimento. E, inclusive, foi no Empretec que eu perdi essa coisa de não ter estudado, sabe? Porque lá no Empretec eu descobri que eu era empreendedora. Tava no Porque seu isso não sangue, no tava- seu é. DNA. Independente de qualquer coisa. Não Então, precisava assim, ter um diploma de direito, de nada. um diploma de administração para poder estar empreendendo. Exatamente. E aí, depois disso, eu passei na rua um dia, né, Cat? Eu olhei, é empreendedor, né, louca? Eu olhei uma casa assim enorme, falei assim, vou alugar esse negócio sem nenhum real. Aí eu liguei Não, pra Cat e foi exatamente isso. Eu vou alugar essa casa. E eu fiquei. E ela me chegou com a chave. Ela falou: vem que eu quero te mostrar uma coisa. Aí Cat morrendo, que ela é financeira. Ela simplesmente, eu falei, mas a gente não tem nem equipe pra colocar aqui dentro. Ela falou, mas agora a gente tem espaço. É porque eu falo que quando você tem uma empresa, tem gente que cria empresa para vender, né? Eu não, a minha empresa, ela é minha vida. Eu não venderia aquela empresa por valor nenhum na vida, Certo. entendeu? Ela realmente é minha vida. Então, assim, eu É o que eu faz você sei, acordar e dormir todo assim, dia. Eu sei, eu tenho certeza que vai dar certo, eu não tenho dúvida. Como vai fazer, eu não sei, mas eu sei que vai dar certo. E aí foi quando a gente quebrou o salão, que eu te falei, a gente fechou o salão. E eu falei, não, eu só vou ir pra lá se for pra ser diferente de tudo que eu faço. Eu preciso quebrar o paradigma do alongamento do mega hair, né? E foi quando a gente foi pra lá. E aí a gente estourou. Aí a chave mudou. A chave mudou. Eu acho que ficou muito conectada com esse novo propósito, né? Porque aí vem todo o branding, toda a questão de reformular mesmo e até para trazer essa entrega, né? Porque tem esse estereotipo, as pessoas criam, associam a um mega hair, né? Que a gente nem usa esse termo, a gente não fala a palavra mega hair. Essa coisa que é nociva, que danifica os fios naturais. Sim. E a gente vem voltado para essa questão da saúde capilar. A gente não vende alongamento, a gente Sim. vende a saúde capilar. Então vem com esse propósito bem diferenciado. Ah, que legal. E viram que tinha uma demanda gigantesca, né? E pouca gente usava isso. O que acontece? Eu sou uma pessoa muito observadora, então eu comecei a observar que ao longo dos tempos as mulheres, né, elas perderam muito a questão do cabelo, a saúde. As grandes marcas já estavam trabalhando essa questão de saúde e a mulher não tem cabelo, porque é muita química. O Covid foi assim, pra gente foi, né? Fundamental. O eflúvio não tenógeno. Na verdade, a gente entregou para as mulheres o que elas precisavam naquele No Covid momento. a gente cresceu assim, ó. Porque a Assustador. gente mudou pra essa casa, quando a gente mudou pra essa casa... Souberam aproveitar a oportunidade do Covid. Quando a gente mudou pra essa Teve casa, que assim... saber, porque a gente eu juro que foi uma loucura. A gente tinha acabado de reformar, tava a coisa mais linda do jeitinho que a gente sempre tinha 3 planejado. dias fechou. Com 3 dias fechou. Ver a pandemia. E tinha Veio. acabado a nossa reforma. A gente não tinha nem entrado Nossa, o primeiro sério, cheque gente? da reforma. Não tinha nem entrado o primeiro cheque da reforma. Vocês tinham acabado de reformar, de fazer toda a estrutura, com 3 dias Fechou 3 tudo. dias. fechou tudo. E Veio a aí eu pandemia. olhei pra Cat e falei, ó... Como é que nós vamos fazer isso? Não, fácil. Vamos criar o jeito da cliente cuidar do cabelo em casa. E a gente chegava de manhã, Foi. né? Nós duas A gente juntinhas. juntava os produtos para cada cliente, a gente ia entregar na casa de cada cliente. Então, Entregava assim, de dava para pagar o carro, aluguel. Mas vocês fizeram um vídeo explicando Não. como é que fazia? Não, a gente criou um forms. A gente criou um forms Para cada pras tipo clientes. de cliente. Aí a gente enviava pra elas, a gente falou, olha, já que vocês vão ter que ficar em casa, a gente vai montar uma ficha. A gente vai montar a ficha pra você Cuidar do seu cabelo cuidar em do casa. seu cabelo em Ah, casa. que legal. gente. E aí a gente montou, as clientes respondiam o forms, a gente E criava deu o hiper sucesso. cronograma. Super. Aí a gente Assim, criava deu o para pagar o cronograma. aluguel e a reforma. Olha Aí os isso, gente. funcionários. Porque uma coisa que a gente prezou bastante nesse período de pandemia é manter a nossa equipe. É a mentalidade gente- empreendedora, não tem jeito. Né? Fecha uma porta, tem que abrir outra, não tem jeito. Sempre tem uma para abrir, porque E eu acho o máximo Isso quando que é fecha legal. uma porta, você sabia?
Porque Você sabe que tem outra nova pra abrir. eu vim conversando isso com a Cat, falei, Cat, tô muito incomodada. Ela tá assim, com o quê? Eu falei assim, a gente tá muito quieta. Tá precisando de abrir uma porta. Tô precisando mexer um pouquinho aqui. E aí, enfim, o Covid veio, as mulheres perderam muito cabelo, a gente conseguiu fazer várias ações em cima disso. E como eu uso o alongamento, igual eu te falei, né? Eu tenho uma paixão muito grande pelo meu propósito. Toda a nossa empresa, ela vem com cuidado. Depois da pandemia, antes da pandemia a gente já tinha isso, agora, depois da pandemia, isso ficou muito claro para mim. As pessoas precisam de cuidado. Sim. Então, a gente não tem só um atendimento de colocar um cabelo. Quando a cliente chega lá, ela vive uma experiência de ser realmente uma pessoa especial. Sim. Entendeu? E a gente trabalha muito para isso, a gente estuda muito. Hoje a imagem pessoal que tá muito visada, né? Todo mundo quer estar bem apresentado, bem apresentado pros outros, né? Não Sim, só profissionalmente, pessoalmente, né? Sim, Hoje exatamente. todo mundo quer estar bem mundo apresentado. É verdade. Sempre foi assim, né? Isso levanta a autoestima da E pessoa. a mulher, até estudos A mulher mesmo, principalmente, né? A mulher tem... E a mulher O mineira. homem é um pouco mais relaxado, né? Mas a mulher em si, acho que E a parece que tá mulher na natureza mineira, da ela mulher. é uma muito coisa louca. conservadora, ela tem Tanto que disso. quando a gente começou a fazer os estudos para poder expandir, assim, tudo que dá certo em Belo Horizonte e em Brasília dá certo no mundo, né? Porque Belo Horizonte as mulheres são muito conservadoras. E aqui o negócio já deu muito certo, a gente tem, né, hoje um nome forte, graças a Deus, e a gente, e a nossa equipe. Então, assim, quando eu pensei, vamos expandir, a primeira coisa que veio na minha cabeça se deu certo aqui, Dá certo nos outros lugares. exatamente. Só que... Como é que foi? Conta pro pessoal de casa. Como é que foi esse processo, Foi né? aí que eu me ferrei, gente. Já tinha muito Errou, tempo. não deu certo. Já tinha Mas muito viu de tempo. experiência, né? Se viu muita experiência. Já tinha muito tempo que eu tava com o projeto, a gente tava com o projeto de abrir franquia. Mas é igual eu falei, eu tenho um amor muito grande pela empresa. E aí eu fiquei 3 anos nesse projeto, falei, não quero, Não, vou, tudo não ela vou. vetava, tudo ela falava, É. não vai ficar do mesmo jeito, Fica não vai... arrumando a desculpa. Não, na verdade, ela não era uma desculpa, ela queria fazer uma coisa muito bem moldada, assim. Ela queria, por exemplo, nos treinamentos da franquia, né, que tem todo o manual Sim. e tudo, ela queria estar presente em todos. Aí a gente falava, Renata, é impossível você estar presente em todos, porque você ainda é do operacional. Mas ela, não, se eu não estiver presente, não vai ser. Só sei que assim, vamos fazer, aí a gente fizemos tudo certinho e tal, e aí conseguimos vender. Vendemos 3 franquias, montamos... O Salão de São Paulo já estava praticamente pronto, já estava Tudo pronto. prontinho. Fiz uma sociedade aqui em Belo Horizonte, para poder mandar uma em Belo Horizonte. Tinha uma que estava para o Rio de Rio. Janeiro, enfim. E aí eu tive um burnout. Porque fiquei, assim, muito ruim, né, Cat? Muito. Fiquei muito ruim. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu fui fazer uma imersão de 7 dias, que eu tinha comprado quando a gente foi fazer o curso na Disney, né? Sobre encantar cliente. Aí eu fui para essa imersão. Fiquei 7 dias sem celular, sem nada. Achei que eu ia só fumar e abraçar a árvore, mas não. Ia surtar. E aí eu falei com a Cat, para tudo, deixa eu ir cuidar da minha saúde. Aí fui para essa imersão, lá eu entendi assim, não tinha o meu sucesso. Porque a gente às vezes tem que parar e dar uma pensada no refletir ego. sobre Então, o que tá assim, acontecendo. Porque às vezes a pessoa não consegue nem parar, né? Pra refletir o que tá Exato. acontecendo. Então, Tá tão no automático. isso. Na minha cabeça, o meu sucesso seria ter várias unidades com o meu nome espalhado para o mundo todo. E aí isso me virou meu foco. E lá eu entendi que não. Sabe, o meu sucesso, eu nunca quis ser rica, nunca quis comprar avião. O que você tinha já tava ótimo. Eu só conseguindo pagar a conta de água e luz, tá tudo certo. eu brinco que se E eu o ver uma Botox? motinha da CEMIG passando e minha conta tá paga, já tá ótimo. Então, assim, o meu sucesso era o meu propósito de transformar pessoas. E aí eu voltei, olhei pra Cat e falei, Cat, fecha tudo. E aí ela ficou louca, né? Tem multa, tem isso. Eu falei, Cat, o dinheiro que tiver pra pagar, fecha tudo. E assim, Vamos o dar um nosso... passo atrás. Porque o que adianta eu ter várias empresas onde eu não vou conseguir entregar o que eu acho que é mais importante, Sim. que é a experiência, né? E é onde eu não vou estar presente. De verdade, eu tô aqui, a gente tá fazendo isso daqui, mas Não eu é já tô com a fácil. minha cabeça aqui louca querendo voltar que pra tá poder acontecendo colocar o na cabelo clínica? nos meus clientes, trocar ideia, entendeu? É isso que eu Esse é vou o seu fazer. dia, esse é o que você ama. Não, E aí eu descobri que operacional. sucesso é o que você ama. Sim.
Sucesso é o que você acorda de manhã e tem um propósito, e sabe que você está indo fazer seu propósito. Porque senão você vai viver uma vida fazendo o quê? Trabalhando para ganhar dinheiro, trabalhando para ganhar dinheiro, e depois gastando dinheiro para poder... E trabalhando mais mas- para cobrir as contas. Então é isso, o passo atrás Você para não mim virar foi escravo do libertador. dinheiro. É. Gente, eu adoro dinheiro. Todo mundo. O meu relacionamento com o dinheiro é muito bom. Né? Mas eu tem que gasto saber. tudo. Mas tem que saber, né? Você devia amar mais e manter Aquela que vai pro shopping e estoura o cartão. Sempre. Mas, não é que eu não gosto de dinheiro. Mas se você não tiver propósito, eu acredito que em qualquer empresa que você abra... E aí depende, né? Tem Tem que gente que ver, o dinheiro é propósito é ficar consequência. rico, você não concorda? É a consequência. Dinheiro é exato. consequência. É a É, consequência. Entendeu? O Tem dinheiro gente- não pode ser o fato de você fazer as coisas. Tem que ter um, igual você falou, tem que ter um propósito. A gente vê que a maioria dos empresários, a maioria de sucesso, todos têm um padrão, Sim. né? E a maioria, a gente vê que o dinheiro não é o foco principal. É a O dinheiro consequência do Ele processo. é consequência do processo. É Né? exatamente isso. Todos têm, como se diz, um foco, uma visão de vida, uma metodologia de vida, uma filosofia de vida, que eles querem entregar algo diferente Uhum. para as isso. pessoas. É exatamente Né? isso. Eu fico até arrepiada, porque a gente vem agora, né? Eu acho que depois da pandemia isso ficou muito claro para muita gente. Então, você conseguir entregar algo diferente. E eu não falo de produto. Eu falo de verdade mesmo. Você entregar Serviço, algo experiência. é muito... Olha, tem dia que, tipo assim, são coisas simples, tá, gente? Sim. Por exemplo, toda cliente que chega, na hora que a gente vai servir o café, a gente escreve uma mensagem para ela, É uma manual. mensagenzinha. Que legal. A gente coloca o nome dela, manual, e escreve lá uma mensagenzinha. Às vezes, quando eu entro na sala para atender cliente que acabou de tomar café, cliente tem prantos de choro. Fala comigo que você não está entendendo isso tudo que eu precisava ler hoje. Entende? Só a mensagem já mexeu Sim, com ela. e é o quê, gente? É um papelzinho. É o Às vezes é cuidado. uma coisa simples, mas que na correria do dia a dia hoje não tem. O marido e a esposa, Sim. irmão com irmão, pai e filho. Às vezes é tão corrido que às vezes não tem, como se diz, as coisas simples, né? Como no Do nosso bom dia, caso. boa tarde, ou às vezes um abraço. Uma Como no conversa. nosso caso, a gente trabalha com autoestima. E a autoestima na mulher é o sentimento mais poderoso que ela tem dentro dela, tá? Sim. Te contar, tem mulher que chega lá, que é abusada, que ela separa, Que sofre, ela que tá emagrece. sobrepeso, emagrece. Vocês devem escutar cada história, né? Nossa, é Querendo ou não, um muita salão coisa. tanto masculino como feminino é onde a pessoa tá ali pra desabafar. Sim, e a gente, E na a hora gente que tá faz cortando questão. o cabelo e tudo, e fazendo unha, essas coisas, que acaba contando a história da vida. Sim, e a gente faz e questão de desabafando. ter, né? Que Não, é essa intimidade. Todos os clientes, nós somos muito próximas, é daquela que a gente lembra a data de que vai ter o parto, vai viajar, então a gente tá muito conectado com ela, sabe? E aí, isso eu não conseguiria fazer se eu tivesse um monte de Renata Pacheco e ganhando muito dinheiro, Sim. entendeu? Eu não conseguiria fazer isso. Não tem como. Você pode treinar e tudo, mas Renato Pacheco é uma. É uma, exatamente. Não tem outras. Então agora Né, eu não por quero mais- nada, eu só por- quero por- ficar lá no meu mesmo. Por mais que você treine a Kathleen Pacheco, a Kathleen Pacheco não vai ser Renata Pacheco. Exatamente. Até porque a gente tá em áreas Entendeu? completamente diferentes, nós duas. Diferente, mas mesmo se fosse, entendeu? Querendo ou não, ela vai ter as diferenças dela, Sim, né? exatamente Então, isso. assim, às vezes você consegue multiplicar, treinar, mas cada um tem seu perfil, tem sua particularidade. É o que a gente tem feito lá. E a questão de ser empresário, gente, é assim: você erra, e se acerta, você erra e se acerta. Então, é atentar aos detalhes. Por exemplo, eu sou uma mulher que meu propósito é mudar a vida de mulheres. Antes eu tinha vários homens trabalhando comigo, não fazia sentido. Então, hoje, por exemplo, a gente tem Você alguns viu que homens... você viu que o ambiente tinha que ser mais mulher. É porque o que acontece? Eu acredito que eu não consigo passar uma experiência para cliente, porque não só eu não atendo sozinho. Sim, Os meus colaboradores, as minhas meninas, elas atendem também. sim. Se as minhas meninas não sentirem todo o meu amor, elas não conseguem dar o amor para os clientes. Verdade. Então, antes das minhas clientes, em Você primeiro é lugar são referência. os meus colaboradores. Você é referência para elas. As minhas meninas, elas são o primeiro lugar, Sim. entendeu? Porque se eu não conseguir dar para elas, elas não conseguem dar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, vou levantar mulheres. Então, hoje, assim, colocação que trabalha com a gente são só mulheres. Legal. Só mulheres. Todas elas usam alongamento para sentir experiência também. Elas mesmo saber como é que é a experiência. É porque é tenso, filho. Com cabelinho caindo, Não a gente tem morre. noção. É igual, tem muita gente que, às vezes, o cara é vendedor da empresa. Licença. Opa, desculpa. Não, sem problemas. Coloca para Kathleen também. Calma. A gente vê que, às vezes, a empresa quer vender um produto, mas nem os vendedores da empresa consumiu o produto para poder vender.
Exatamente. Obrigada. Então, assim, falta muito essa percepção, às vezes, do empreendedor ainda. Falta. Né? Que é falta, às vezes, do conhecimento, do preparo, do estudo. O cara quer vender o produto, mas nem os funcionários ali fizeram um teste do produto, usufruíram do produto. Então, pô, Não como é que sabe eu vou nem mandar explicar o produto. Se nem ali dentro o pessoal estudou o produto, sabe do produto, como é que você vai mandar ele pro mercado para fora? Aí vai mandar pro mercado para fora, mas não tá tendo aceitação, não tá tendo... Mas A nem o pessoa pessoal não aqui sabe. dentro, nem o pessoal aqui de dentro utiliza. Você falou questão de experiência. Isso hoje está mudando muito o mercado consumidor hoje. Uhum. Das pessoas que a experiência é fundamental hoje. Eu tive aqui com o Pedro Henrique, amigo meu, até lá da CDL também, que é consultor nessa área de bar e restaurante. E foi o que ele falou. Acho que tem mais de 3 anos que tem um restaurante em Sydney que é eleito o melhor restaurante do mundo. Mas pergunta se ele é votado como o melhor restaurante do mundo pela comida. A comida é a última coisa que é votada. Aham. É focado em experiência. Lá o garçom, cada dia, ele tem 7 uniformes diferentes. Então, cada dia da semana ele tá com um uniforme diferente. As mesas dentro do salão, ela tem 7 maneiras de formar as mesas. Então, cada dia você chega lá, a mesa está formada distribuída de um de jeito. maneira. Tem uma fazendinha que as crianças colhem normalmente as verduras. Então, É assim, isso. o que vale... Ele é eleito o melhor restaurante do mundo, mas mais pela experiência do que pela comida que é servida. Sim. Eu acredito nisso de verdade, porque eu sou assim. E é de verdade mesmo. Se eu for num lugar, e pode estar tudo ruim, mas se eu for bem atendida, É diferente. a minha percepção muda. E a gente... Às vezes o lugar nem é bem decorado, né? Não! Às vezes é até um botecão e tudo, mas se você é bem atendido... Eu tenho um boteco que eu adoro, a menina... Olha, tem É um o Bar boteco, eu vou da falar Dai. do Bar da Dai. Não é o nome O bar do bar, não mas é a da gente chama Dai. de bar da Dai. Só que a Dai é a atendente que Atende atende a cliente. gente. Então lá Vocês virou chamam o de Bar Bar da da Dai. Dai. Não, todo É o Bar da mundo Dai. chama de Bar da Por Dai. causa da garçonete. Não, mas todo mundo, eu levei todo mundo na comida de boteco pra ir lá por causa da Dai. A Dai, assim, eu falei Como é que é? com o dono do boteco, eu falei com ele, olha, quando eu cheguei aqui, que eu vi a Dai, eu chamei a Dai e falei assim, Dai, eu te ofereço 3 vezes que você ganha aqui pra você trabalhar comigo. Daí olhou pra minha cara e falou assim, aqui acabou de abrir, eu não posso deixar ele sem suporte. Olha quem que é a Dai, gente. Dai atende, você não tem noção. Ela é Que negócio, tem fenomenal. gente que tem um perfil pro negócio que você vê que... Sim, a menina, ela é espetacular. Então, assim, pode demorar a comida, porque ela atende, né? Ela quer Várias atender. mesas e ela sempre atende a nossa, mesmo se tiver outra O pessoa. negócio pode vir quente, frio, gelado, não interessa, tem a Dai. Até o meu filho de 4 anos fala comigo assim, mãe, vamos no bar da Dai pra Comer comer o macarrão. macarrão. E é sobre isso. E aí, sabe o que eu faço, eu como O empreendedora? que é o bom atendimento, né? Uma criança de 4 Eu anos. chego, eu sou atendida, tem muitos anos já que eu faço isso. Eu vou em salões diferentes, até porque o meu, de verdade, às vezes não tem como me atender. Sim. Então eu vou em salões diferentes. Até pra você ver como é que tá o mercado. E aí eu saio fora da Principalmente. caixinha de dona para cliente. E aí eu observo as coisas que eu não gosto como cliente. E muitas vezes, essas coisas que eu não gostava de cliente estavam lá E dentro. o que gosta, você pega. Exato. Então, por exemplo, celular. Às vezes que eu ia ser atendida, as pessoas me atendiam com celular. Aquilo me incomodava muito, mas lá dentro do meu espaço, todo mundo atendia com celular. Entendi. Então, hoje, por exemplo, se você Já tentar nota. falar comigo, você não consegue. E com ninguém que trabalha lá dentro, porque o celular é totalmente proibido. A minha avó liga na Tanto é recepção. que o meu contato é a Queta. Entendeu? A Renata, você não vai exatamente. conseguir falar com a Renata. Nunca. Quem vai conseguir falar com a Queta? Mas não consegue falar Exatamente. comigo, porque quando eu estou com a cliente... A Queta é o braço, o ouvido e o olho da Renata. Exatamente, mas é por causa desse motivo. Exatamente porque... Você tá entendendo? Então, assim, eu trato as minhas clientes da forma que eu gostaria de ser tratada. Então, quando ela chega, tem o nome dela no espelho, é porque eu gostaria. Eu entro lá dentro e fico pensando o que eu gostaria de ver aqui Exato. que eu não vejo em outro Entendi, lugar. Isso é legal. Como que eu gostaria, assim, de tomar um café? Entende? Como Sim. que eu ia me sentir especial aqui dentro? Isso E aí é a gente- fundamental. E é. isso é um diferencial que eu vejo. Porque às vezes o dono da empresa, ele olha o que ele gosta. Sim, Uma coisa é o que ele gosta, outra coisa é o que o cliente Cliente dele espera. gosta. O cliente dele é outra pessoa, tem outros hábitos, tem outros costumes. exatamente. Tem cliente que não gosta de conversar, igual a nossa sala tem. A gente tem uma sala cada personalizada, a cliente não quer ouvir música, a gente não põe Entendeu? música pra Eu não sei se você cliente. conhece, teve aqui com a gente o Gil Marciano. Aham. Entendeu? Que é uma pessoa maravilhosa, fantástica. Sim. E é o que fala. O maior exemplo que a experiência que ele tem é o quê? Que ele tá ali para escutar. Sim. Ele não faz o que o... Ele sempre pergunta
pro cliente dele o que ele quer, como é que ele quer que corte e tudo. Ele não faz o que ele acha que é melhor. Que é não. melhor. Entendeu? Que citou até o exemplo aqui do César Menotti e Fabiano. Que, por que você não mexe no cabelo do Fabiano, que não sei o quê? Ele falou, por que você não mexe, então? Ele é meu cliente, por quê? Porque eu não mexo. Eu converso com ele, eu faço o que ele me O pede que pra ele fazer. a A gente gente é o passa que tem muito que isso ser. com a Gabi, a né? gente passa muito isso com a Gabi. O povo Entendeu? manda, ai, tira o cabelo. Gente, A Gabi é um ser humano, antes de tudo. ela tem quer... vontade. A gente tem salas separadas para colocação de alongamento. Então, a cliente faz tudo que ela tem que fazer, ele tirar, escovar, mas na hora da colocação é um momento muito dela. Sim. Então, ela responde o questionário com qual música que ela quer escutar quando ela estiver na sala. Eu, por exemplo, gosto de música ambiente para trabalhar. E às vezes eu entro na minha sala, tá lá tocando Zeca Pagodinho na alta. Eu Bom pagodão. finge que eu não tô escutando o Zeca Pagodinho, porque eu gosto de tranquilidade. Mas é o que ela gosta. Então, assim, por uma vida eu trabalhei escutando música ambiente, e a cliente não gosta de música ambiente, cara. Ela gosta do Zeca Pagodinho. E que ela vai escutar o quê? O Zeca Pagodinho, porque é o nome dela. Né? Não esse funk. Tem dia que eu chego lá, tá um funkão na minha sala. Tem. É a escolha do cliente. É, super. A cliente tem. escolhe o que ela vai beber, o que ela vai ouvir, se ela quer conversar, se ela não quer conversar, se ela quer trabalhar. Então, assim, ela responde isso antes de entrar pra sala, porque ali é o momento dela, Sim. entendeu? E a maioria deve, querendo ou não, fala que entra calado e tudo, mas acaba saindo conversando, né? Eu sou falante, você viu, né? Só um tiquinho. Acaba, de certa forma, sendo uma terapia, né? Pra elas e pra mim. Conta um pouquinho o que é a clínica no todo, quais as prestações de serviço que vocês fornecem pro Hoje, pessoal de casa que não conhece. a gente... É muito legal, gente. Eu fico muito orgulhosa de ter um modelo de negócio que não existe. Referencia de mercado. Não existe. A gente tem um espaço que é focado em alongamento, cuidado, saúde e terapia capilar. Então, assim, a gente faz tudo num cabelo para ele poder receber o alongamento. Só que tudo com muita saúde. Entendeu? Então, sem assim, danificar o couro cabeludo. sem danificar o fio e o couro cabeludo. Então, assim, na maioria das vezes, muitas clientes, elas começam, daí 1 ano e meio, 2 anos, elas conseguem tirar e o cabelo tá maravilhoso. Porque o problema todo antes, né? Quando começou, virou moda, né? É porque danificava. Aí depois Exato. a pessoa queria tirar, Não podia ficar não podia sem. porque ficava Refém. horrível, o cabelo todo danificado. E a gente tem Né? todo um... de verdade, assim, é todo um protocolo de lavagem, primeira lavagem, como escovar. A gente ensina, a cliente volta no salão, na clínica. Outra coisa que a gente fala, né, Cat? É a questão do cuidado, de ter a terapia capilar entre uma sessão e outra, para poder ver como está o desenvolvimento do cabelo. Então, assim, a gente tem muito cuidado mesmo. É feito um estudo do cabelo para ver se pode fazer, como fazer essas coisas. Exatamente. Hoje a gente tem vários dermatologistas que indicam a gente. Então, isso para mim foi a maior quebra de paradigma, sabe? Eu fico muito feliz Trabalha em mesmo. parceria com dermatologistas. Com médicos. E boa parte, a gente não tem uma parceria firmada, mas eles indicam mesmo, é muito legal. Vocês já viraram referência. Exatamente, é muito gostoso isso. É muito gostoso você conseguir trabalhar e mostrar para cliente que ela não vai Não, ser mas é refém. legal, às vezes, fazer uma parceria, fazer um evento com esse pessoal, né? Sim. Eu, no meu caso, por exemplo, sou refém. Cada dia que você me vê, eu vou estar com cabelo diferente. Eu adoro essas mudanças. Meu marido fala assim, gente... Mas tem gente que gosta. Tem dia que eu tô com cabelo curto, tem dia que eu tô com cabelo A mulher longo. mesmo, entendeu? Sim, é igual Tem trocar de certeza que roupa. a mulher não... Cada dia tem que estar com a roupa. A mulher mesmo deve... E esse é o Cada diferencial dia. do nosso método, ele proporciona isso. Exatamente. Sim. Até eu achei interessante também que o Ju comentou no episódio dele aqui, que eu nunca tinha parado de pensar, porque ele teve um período em Londres, né? Sim. Fazendo um treinamento lá, e o pessoal do salão, em determinada época do ano, eles rodam as ruas, né? De Londres, a periferia e tudo, para ver o que o pessoal tá usando, Sim. o que virou moda, e em cima dali eles fazem o corte da moda do momento. E aí foram conversar com ele. E aí ele falou, não, infelizmente para mim no Brasil isso não funciona, porque, por exemplo, eu tenho uma fulana que ela mora no hotel e tudo, mas na mesma hora que ela é executiva de uma empresa, ela tá de terno e gravata, ela tá ali de tênis, de short de bermuda, porque ela gosta de praticar esporte. Exatamente. Entendeu? Como é que eu vou usar um corte só? É. Tem um outro exemplo que ele citou, que o cara era médico, era mais jovem, mas era médico. Então não podia ser... Aquele corte aquele extremo corte tão jovenzinho, porque Porque ele tinha que ele tinha passar... formalidade em certo momento. Então, às vezes, pelo modo do corte, ele poderia usar o cabelo de duas maneiras diferentes. Exatamente. A gente Entendeu? fala que a nossa avaliação, que é a consultoria que a gente tem para cliente colocar o alongamento, ela demora muito. Entre 1 hora e meia, 2 horas. Porque assim, a gente tem
toda uma É conversa. um processo todo. É um processo inteiro para entender a vida da cliente, entender o que A rotina ela da quer, o que a cliente. gente pode entregar. Que, E aí- que negócio, você chega e coloca, aí depois fica de... Não, Coloca, aí a pessoa não sabe usar, tudo, aí fica a culpa é da Renata. exatamente. E outra coisa também, tá, gente? Que é empresário. Eu falo que tem coisinhas que a gente não pode abrir mão. Pós-venda. Se o cliente volta e ele reclama, o cliente pode estar todo errado, mas ali existe uma dor. Verdade. Então você precisa escutar a dor dele e resolver a dor dele. Você é o profissional. Ela pode estar toda, né? Pode Mesmo estar que às vezes toda não, errada. mesmo que até o problema não tenha sido causado por você, Sim, mas você tá ali pra resolver a exatamente. solução. Sim. Você vira o jogo Então, assim, ó, igual eu falo com a Cat, e fideliza mais ainda o cliente. a gente não é 100% das nossas clientes que não tem problema. Muito pelo contrário, a gente tem problema. A gente tem problema de cliente que solta a fita, a gente tem problema. Parabéns, Renata. Tem Eu acho que problema esse de... Só de você assumir, que eu acho que talvez esse seja o grande problema, o ego do empresário, né? Do Sim. empreendedor. A gente É não aceitar o erro e admitir que erra. Não, eu além de Né? aceitar que eu erro, eu peço feedback construtivo, eu recebo todos os feedbacks tranquilamente, eu nunca tive problema A com gente isso. ama feedback. Coloquei um cabelo numa cliente semana passada. E aí ela foi fazer a primeira lavagem, ela chegou lá no salão, ela já tinha feito a primeira lavagem dela, ela chegou lá no salão, comprou um cabelo louro do sul. Na hora que ela tirou, ela falou assim, Renata, eu queria conversar com você sobre o cabelo. Na hora que ela tirou a xuxinha, eu olhei pra ela e falei assim, filha, mas tá feio demais. Não, e ela me chamou, ela, vem cá. Tá horroroso. Eu falei, eu Eu nunca vi um cabelo tão feio na minha vida. Eu que tinha colocado. Eu falei, nu, tá horrível. Vamos tirar esse cabelo, vamos trocar seu cabelo agora. E assim, assumir. E o melhor é a sinceridade. Não, eu sou muito sincera. E ela ficava assim, tá E eu contei feio. pra todo Pera aí que eu vou mundo. resolver. Não preocupa não que eu pontas vou do resolver o cabelo tava problema. Assim, eu falei, filho, não tá bom. Então assim, chega cliente. Eu tenho muita gente que coloca. E aí eu vejo que a colocação não ficou boa. A pessoa tá lá pagando a minha sala, ela fica de frente. É toda de vidro. E ela fica de frente. É para todo o espaço, mas para recepção. Porque a cliente ela precisa passar ali. Então, na minha sala, eu consigo ver tudo que tá acontecendo. Se a cliente estiver lá e eu ver que a cor tá diferente, se eu enxergar o cabelo dela, eu peço licença, cliente, que eu tô com ela, e eu vou lá e falo com ela, seu cabelo não tá bom, você tem mais uns minutinhos pra gente poder refazer? Sim. Porque eu sei que ela vai pra casa, eu sei que ela vai dormir, ela vai acordar. O cabelo dela não vai ser o cabelo que ela saiu de Cabelo salão. de salão, né, gente? Cabelo de Entendeu? salão. Ela não foi treinada, ela não estudou pra isso. Pra poder cuidar do cabelo. E eu preciso entregar o que eu entregaria pra mim. Então, Sim. eu não tenho problema com isso. O cliente chegou e falou, ó, a textura do cabelo não tá batendo, eu falo com ela, vambora, tira tudo, vamos trocar. Eu não tenho esse problema. A Kathleen tem um pouquinho Até assim. citando esse exemplo aí, provavelmente, que vocês falaram, na época da pandemia, como vocês fizeram a entrega, né? Tudo teve muito problema disso, às vezes, do pessoal não seguir aquele cronograma, aquela ficha Mulher que não vocês segue não, colocaram. menino. Mas o bom é que a gente ainda tem muitos padrões. A Renata tá falando, eu adoro isso, porque a gente tem muito padrão. Por exemplo, a cliente coloca o alongamento, ela recebe um e-book explicativo, que foi desenvolvido pela Renata. Ela Legal. sentou, escreveu tudo, com vídeo. Eu tenho uma equipe que gravou todos os vídeos. Então, assim, é um auxílio. Um auxílio para essa cliente cuidar O dentro de e-book casa. ali tem tudo. Tem tudo. Na verdade, eu sou cheio de protocolos. Lá, eu trabalho com muitos protocolos. Você não tem infoprodutos ainda, só o e-book. Não, mas Não. ele não O é... e-book Ele é um over-delivery mesmo. Ele Sim. só é... Mas toda cliente que faz a colocação, ela precisa voltar 3 dias depois. Pra fazer a primeira lavagem, pra gente ensinar, lavar e tudo. Mas o principal é pra ela me dar o feedback de como tá o cabelo dela. É o Sim. pós-venda. Porque aí, se tiver uma merda, ela vai falar, tá uma merda. Sim. Então, não vamos resolver. Desculpa. Acontece. Mas tudo tem processo. Então, Qualquer assim, coisa a gente coloca o pipi depois. Sim. coloca, gente. Então, assim, deu erro nisso daqui com a cliente. Aí eu vou e começo a pensar. O que eu vou fazer para esse erro não acontecer mais? Né? Porque eu preciso de novos erros, o mesmo não. Aí, quando eu descubro aquele erro, como sanar aquele erro, eu coloco em prática. Os e a gente vai os pra erros outra. novos são aceitáveis, né? Continuar Exato. cometendo o mesmo erro. Então, tudo lá tem protocolo, entendeu? Tirou o cabelo, tem uma forma de tirar, tem uma forma de pesar, tem uma forma... Tudo tem Isso é tudo. legal. Tem todo um processo Forma de lavar, tudo. que até vocês conseguem identificar onde que tá o erro, às vezes. Exato. Sim, Não. totalmente. Porque às vezes o problema é quando tem o erro, aí você não consegue identificar onde que foi o erro. É. Aí você não consegue consertar. A partir do momento que tem um processo, você consegue ver onde A que é o gente erro. tem processo e pra consegue. tudo. Isso Pra é tudo. fundamental. E é errando que a gente vai aprendendo, né?
E conta um pouquinho da questão de estudo, né? Que você fez, pelo que eu vi, você fez muito curso nessa área e muito. tudo. Como é que são esses cursos? O que você poderia indicar pro pessoal de casa? Ó, com cabelo, assim, de verdade, eu acho que o curso mais válido que eu fiz foi de terapia capilar. A gente, hoje em dia, gente, o cabeleireiro de hoje em dia é um cabeleireiro totalmente diferenciado, né? Mudou muito, as pessoas mercado- estudam muito, os meninos mercado novos hoje é estão outro. aí, maravilhosos, todo mundo trabalhando super bem. Mas a gente aprende muita técnica e a gente não aprende sobre o fio, sobre a química do fio. Eu acho que de tudo que eu fiz em relação ao cabelo, a terapia capilar foi a melhor coisa, porque me trouxe uma realidade do fio. Então, a minha chavinha virou totalmente, Sim. entendeu? No processo de querer um cabelo saudável. Alongamento, eu busquei a minha vida inteira o melhor. Então, hoje a gente estudar tem o que uma que tem de empresa... melhor, que tiver de melhor no mercado, tá... Ah, acompanhando. eu vou pra tudo quanto é lugar, você não tá entendendo. A Cat, coitada, a Cat fica louca. Vai Eu pra acordo de fora e manhã e tudo. falo assim, Cat, tô indo pra Tailândia. Eu tô indo, que eu vi um trem novo lá. E às vezes eu chego lá num... Vê que não é aquilo que você imaginou que fosse. Mas tudo bem, alguma coisa você aprende. Sempre tem alguma Aprendizado. coisa. Depende Positivo muito ou do seu negativo, olhar, né? mas tem um aprendizado. Tudo depende do olhar que você olha para aquilo ali. Você trazendo uma responsabilidade para você, é impossível você não aprender. Ou que seja bom ou que seja ruim, né? Sim. Eu falo isso muito com a Cat, com meus filhos. A gente, como Não repete empresário... aí que eu gostei. A gente, como empresário, a gente fica muito no vitimismo. Ah, o meu funcionário... E a gente tem que sair dessa parte de ser vítima e pegar a responsabilidade. Porque a sua empresa, ela não é nada mais do que reflexo do que você é. Verdade. Então, quando você assume Até essa seus funcionários são responsabilidade... reflexos de você. Não, principalmente eles. Principalmente. Porque é isso a liderança. Né? Verdade. E liderança, gente, quando eu falo, é em tudo. Na família, nos filhos. Não adianta ficar pegando meu filho, falando, se eu faço uma coisa totalmente diferente. Que eu faço o que eu... faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é antigamente, né? Hoje a gente está em outro Querendo ou não, mundo. tem que ser referência. Ó, antigamente, eu percebo, porque tem muitos anos que eu estou nessa profissão, as mudanças aconteciam entre 10 em 10 anos. Hoje, Isso aí, a isso- mudança... isso é Semana. começo. Exatamente. A gente que tá mais velho na profissão, principalmente cabeleireiro, se você, cara, não tiver o tempo inteiro estudando e buscando, você vai ficar para A trás. mudança tá muito grande, né? O desenvolvimento hoje, Tá. em geral, né? Geral. Com o negócio da internet, da rede social hoje, o desenvolvimento das coisas é muito rápido. Tudo é muito acessível, rápido, né? Muito acessível, exatamente. Quando você... Que o negócio é novo hoje, amanhã já tem outra coisa no lugar. Não, eu fico É horrorizada. Eu tô falando que eu impressionante. sou velhinha mesmo, eu Não não dá nem gosto. tempo de maturar. Não dá nem tempo de maturar, às vezes, a mudança. A mudança, ela acontece muito, muito, muito rápido. Então, assim, não é igual antigamente. Então, o negócio é você ficar antenado. É igual você falou, por exemplo, eu trabalho com alongamento, né? Meu foco é alongamento, a gente faz mechas e tudo, mas tudo é em cima do alongamento. A gente não atende uma cliente no salão para fazer mechas Sim. lá na clínica. É só se ela for colocar o alongamento. Hoje, 100% dos nossos clientes são alongamento. Mas eu até me perdi o que eu ia falar, porque eu lembrei de uma cliente que queria fazer mecha. Agora. Olha a cabeça, gente. A cabeça da pessoa não é boa, não. Mas, enfim, você tem que estar o tempo inteiro ligado. A técnica de alongamento, por exemplo, a gente acabou de trazer uma técnica nova que não existe em lugar nenhum. A gente está testando. E eu acho que vai ser um sucesso, né? Vocês descobriram em algum lugar? Meu filho, você não tá Ah, entendendo. Eu vivo... Ela ama ir pra fábrica, gente. Ela ama ir pra fábrica. Ficar sentadinha lá, inventando, Hoje a gente tem a testando. fábrica, que é uma E empresa. onde que você tem essas ideias? Porque você vê alguém com cabelo em novela, Por exemplo, igual você vê na agora. televisão, Não, agora você entra no YouTube, estuda, pesquisa e vê. Não, eu olho a necessidade da minha cliente. Então, por exemplo, eu tenho clientes que usam alongamento adesivado e que não conseguem, o alongamento adesivado não funciona para ela. E aí, se não funciona para ela, eu falo, eu preciso. Arrumar alguma solução. E aí, a minha cabeça, por exemplo, eu tenho uma dor muito grande. O alongamento adesivado, eu não consigo fazer black com ele. Então, eu não consigo atender hoje mulheres que têm black. E eu sou uma mulher negra. Sim. Então, quando eu pego uma mulher que ela vai lá no salão e ela quer um black, Você fica incomodado com aquilo. eu Não, indico é ela, frustrante. porque eu sempre indico muitos profissionais, existem pessoas maravilhosas na área, mas a minha técnica, eu não consigo fazer um black com a minha técnica. Sim. Então eu falei com a Cat esses dias, eu falei, enquanto eu não conseguir fazer esse black, minha filha, acabou, eu não... Não sossego. Ela Entendeu? não sossega Porque eu mesmo. não posso, a mulher não pode chegar lá e eu simplesmente olhar pra ela e falar assim, vai pra outro lugar, ainda mais um black, cara.
que é uma coisa assim, eu sou uma mulher negra, eu entendo dessa coroa toda que era mulher negra, toda essa ancestralidade. Então, assim, pra mim isso me mata. Entende? Aí agora Sim. eu tô ó, no black. Não, mas aí, gente, ela fica focada mesmo, vocês não estão entendendo. É super focada. Legal. E como é que é atender? A gente sabe que você tem alguns clientes famosos aí. Como é que é atender essas pessoas, né? Igual a Bela Falcone. Então, uma das coisas que quando eu fui pro... Que a Bela eu sei pessoalmente que ela é bem exigente. A Bela é muito Eu exigente. trabalhei muito, eu conheci a Leda, que é tia dela, que é uma pessoa fantástica, que me ajudou muito. A Bela é muito exigente, mas eu gosto muito de atender as clientes exigentes. Todo mundo fala que é cliente chata. Eu acho que é as que eu gosto, porque eu entendo que são exigentes. Você aprende... Faz subir a régua. E se você consegue entregar para aquela cliente, Fica mais Eu fácil tenho- pra entregar pros outros. Eu tenho um cabeleireiro que eu gosto muito dele, inclusive ele é o meu cabeleireiro, é o Alexandre Moreira, ele tem uma forma de trabalhar que é sem condições. E um dia, há uns anos atrás, eu cheguei para ele e falei assim, nossa, Alexandre, tal pessoa foi lá no meu estúdio e eu falei com ela, não te atendo, porque ela é realmente, nossa, ela é muito pelinha. Aí ele olhou pra minha cara e falou comigo assim, você já parou pra... E ela é cliente dele também. Só que eu fazia o alongamento, ele sempre trabalhou com a cor. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você já parou pra pensar que ela vai em outro lugar, vai ter uma outra pessoa que vai atender ela e ela vai ficar satisfeita? Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, ele falou assim, então, o problema não é ela. O problema é que você ainda não tá no nível pra atendê-la. E eu carreguei isso pra minha vida. Tanto que eu sou apaixonada com ele. Refletiu. É lógico, Refletiu. porque o problema, gente, Mas não é o cliente. Enquanto o cliente está reclamando, mas ele te trata... Eu não aceito uma falta de respeito, lógico, mas o cliente está te tratando com respeito, ele está ali reclamando, é porque ele quer continuar com você. Sim, E você tem que entregar. verdade. Você não concorda? Sim. Ou se você não entregar, é igual você falou, passar uma indicação e tudo e passar quem você sabe que vai entregar. Que vai Assumir, entregar. Então- assumir que você não vai conseguir entregar e passar Sim. uma pessoa capacitada para poder Então, entregar aquilo. quanto mais exigente, mais eu gosto. Quando eu voltei dessa minha imersão. imersão, eu conversei com a Cat sobre essa questão de gente famosa. Você pode falar essa imersão com quem que você Posso, fez? gente, porque eu vendo isso, deixa eu falar, mais do que cabelo. Ela tava doida pra falar, tenho certeza. Essa imersão mudou a minha vida, chama Hoffman. De tudo que eu já fiz na minha vida, de tudo que eu já viajei, de todos os cursos, esse transformou a minha vida. Projeto... como é que é o É nome? o Projeto Hoffman. É Projeto Hoffman. Eu saí de lá, Com quem, mandei a quem que dá Cat. ele? É uma mulher que chama Heloísa, em São Paulo. Você vai, fica 7 dias realmente fora do mundo. E é um autoconhecimento mesmo. É E fantástico. É fantástico. E quando eu voltei, eu chamei a Cat e falei com a Cat. Falei, Cat fez também? Fiz Fez, também. logo Depois que ela depois. voltou, a Renata ela sai distribuindo, é presente de É aniversário. presente de aniversário. Agora eu dou o Hoffman para meus filhos todos. O último que eu vou dar pro meu marido, porque depois ele vai ficar muito esperto. E aí, quando eu voltei, eu falei com a Cat. Falei, Cat, a gente tá indo contra a mão nessa questão de atender muita gente famosa. Ela falou, por quê? Eu falei, porque às vezes eu preciso sair daqui, e aí eu deixo as minhas clientes, e eu vou para outro lugar, e aí eu atendo uma pessoa famosa, e eu deixo uma agenda sem atender. E em cima daquilo, né, que é o meu propósito, já não fazia mais tanto sentido ter o meu nome associado só porque a pessoa era famosa. Sim. Então, hoje eu atendo, teve algumas pessoas que eu... não porque eu quero parar de atender de forma nenhuma, mas hoje eu não me disponibilizo mais, e nem porque eu sou chata, tá, gente? De jeito nenhum, porque quem me conhece sabe. Ou entra na agenda normal, ou... As minhas clientes são estrela, eu não tenho nada de estrelismo, eu não tenho mesmo. O meu ego, ele é o suficiente para saber quem eu sou, mas nunca acima de ninguém. Sim. Então, assim, eu só falei com a Cat, falei, Cat, eu não vou deixar as minhas clientes que me acompanham há tantos anos para poder atender uma pessoa famosa. Ela tava tendo que ficar muito em São Paulo, né? Que é o Tava foco. ocupando muito tempo. Tava ocupando muito tempo. E aí eu tava deixando de fazer o que eu realmente amava, que era a questão de transformar. Porque, por exemplo, a De trazer Gabizinha... os clientes novos e tudo. A Gabizinha. A Gabizinha, eu faço o cabelo dela, mas eu faço o cabelo de qualquer pessoa, desde que marque minha agenda e vá no salão. Sim. Entende? E aí, diferente. a vida da pessoa que é famosa, ela não consegue fazer isso. E ela tem uma facilidade muito grande, né? Em ter gente para atender. O Gil comentou com a gente, o Eduardo Costa tem um salão dentro da casa dele. E a pessoa tem. Então o Eduardo Costa liga pra ele, ele vai lá. Claro que eles são amigos, já tem... Antes de Sim. ser famoso, entendeu? Mas ele já tem um salão dentro da própria casa dele. Então o Gil só leva a ferramenta, a tesoura dele, vai lá e corta o cabelo dele. Então, às vezes, para eu poder atender 2 pessoas famosas de São Paulo, eu ficava 3 dias em São Paulo. Porque a pessoa tem E aí eu agenda, ficava 3 para, dias sem grava. E aí atender. você ficava o dia todo sem entender, com eu o ficava- pessoal aqui te esperando. Sim, eu ficava Porque 3 deve- dias querendo sem ou não, atender deve- 40 clientes minhas. Deve ter gente que deve querer só
fazer com você, né? Sim, olha, deixa eu te falar, eu tenho cliente de tudo quanto é lugar do país e do mundo. Eu tenho cliente de Londres, Argentina, e a gente tem cliente do Japão, a gente tem Muito. cliente dos Estados Unidos, um monte. Então a pessoa se programa pra vir pra cá. E aí eu comecei a achar Aí que era você uma chega e falta não de tá aqui. respeito. Sim, tem cliente que vem do Rio, de bate e volta. Chega de manhã e vai de noite pra poder fazer a manutenção Tocantins. com ela. Nossa, olha isso. Acre. Então, assim, por exemplo, uma famosa, ela me ligava tipo um dia antes. Porque, gente, a vida da famosa funciona assim. Não é porque ela quer, porque ela é estrela, não. É porque tem a vida dela a funciona agenda é assim. complicada. Aí eu quero amanhã a Renata aqui pra colocar meu cabelo. Eu tinha que desmarcar todo mundo. Em cima da hora. Falei com a Cat, eu não quero isso mais. Que negócio, você tá... Tudo bem que é uma pessoa famosa e tudo, mas você tá atrapalhando a vida de umas outras 40, igual você falou, que você tá desmarcando. E que pra mim é tão famosa quanto. Que pra você, de importância, a importância é a mesma. É, E pra te falar a verdade, às vezes, assim, eu tenho umas. Porque a gente tem que ter uma gratidão, né? Eu tenho cliente de 30 anos, de 20 anos. Que legal. Eu acabei de sair agora. Do começo, né? Acabei de sair Do agora. quartinho, daquele quartinho que você saiu, você ainda tem, que era manicure ainda, não era nem... Eu acabei de sair ali agora. A gente saiu, a Amandinha tem 20 anos que tá com a gente. Que legal. É impossível Isso é ela não gratificante, ser né? tão especial pra mim. Isso é gratificante, você vê essas pessoas. Como não, entendeu? Como a Amandinha não é tão especial, como eu posso deixar de atender a Amandinha pra poder atender uma famosa só porque ela tem um E nome? quando a pessoa gosta do seu trabalho, que é o caso, por exemplo, da Gabi, ela tem. vai Ela até a gente. indica, né? Não, e ela vai. Ela Ela vai. vai na clínica como qualquer cliente. Onde Segundo ela for. tava lá, exatamente. Quando ela fala, me liga e fala assim, porque a Gabi é minha amiga, é diferente. Ela é minha amiga, eu gosto dela. Gosto muito. Vem pra São Paulo. Eu, não, amiga, manda. Peraí que eu vou arrumar uma pessoa pra cuidar do seu cabelo aí. O Gil falou que teve um problema muito grande quando ele saiu do Minas Shop, né? Uhum. Do Minas Shop, do Orominas. Doro Minas. Entendeu? Porque a imagem dele tava muito ligada ao do hotel. Entendeu? Então, pra sair, fazer essa desvinculação foi muito complicado no início. E é muito difícil, né? É difícil. Uma empresa, ela tem... Gente, é tanto problema. É igual no início. Antes dele mudar pro Orominas também, ele tinha um salão em Lourdes. Entendeu? Então, ele foi migrando aos poucos Pra poder. pra poder até chegar ao ponto de todo mundo ir pro Orominas. Porque o pessoal não ia sair de Lourdes ali da Zona Sul pra ir Pra baixar poder. lá no Orominas. Exatamente. Sim. Entendeu? Então, com o decorrer do tempo, ele voltou a fazer a carteira e aí o pessoal falou, ó, chegou a um ponto que ele falou, ó, agora já dá pra atender só no Orominas, começou a atender. Porque no Orominas também eu não tinha cliente. Inicialmente era o pessoal do hotel. Quem que vai no hotel pra cortar cabelo? Exato. Entendeu? Então, Isso é complexo. E complexo. eu fiquei anos no Prado, muitos anos. Eu só mudei pro Gutierrez, você vê que é perto, quando eu falei com a Cat, né? Eu falei, Cat, a gente vai fechar o salão. Então, assim, como a gente não vai ter os serviços... mas até mudou, é bairro do bairro do lado. né? Então, E muita gente pergunta, por que você nunca saiu do Prado? Porque os meus clientes são meu maior patrimônio. Eu não tenho outro patrimônio que não seja meus clientes. falou tudo. Se toda empresa pensasse, Meus Dessa clientes são maneira. realmente meu patrimônio. os funcionários e os clientes. Os o clientes maior internos patrimônio. e os externos. Então. É o É, maior a gente patrimônio que a empresa entende- pode ter. A gente entende que os nossos colaboradores são nossos clientes. São nossos clientes. E internos. é o que a gente fala aqui, querendo ou não, é o que a gente volta. Qual que é o principal problema hoje das empresas? Chama-se gestão de pessoas. Exato. Gestão de pessoas. A maioria tem problema de gestão das pessoas porque a gente vive, mexe com pessoas. Seus funcionários são pessoas, seus clientes são pessoas. Sim. E é difícil lidar com pessoas. Por mais que seja uma empresa, a empresa É são tomadas gostoso, por mas pessoas. é difícil. Você tem que... pessoas. Tudo são pessoas. E a Tudo é gestão de pessoas. pessoas é o maior problema. E Exatamente. quando você não dá conta, por exemplo, a Cat, ela, antes do Hoffman, ela era muito ruim com a gestão de pessoas. Depois do Hoffman, ela deu uma melhorada muito boa. Mas eu ainda sou uma. Não é a minha área. Não é a minha Então, área. assim, Conversar gente... com a Adriana, próximo treinamento que tiver, nós vamos chamar vocês duas. pra Valeu, participar. bom demais! Até pra avaliar o treinamento Vai dele. ser uma honra. E Cat, por exemplo, vamos separar, então. Dividimos. Aqui, ó, cada pessoa é bom numa coisa. Então, cada um vai pra onde que é melhor. A Cat é boa com dinheiro. Eu sou boa com pessoas. Mas E a gente vai isso é separando fundamental. e crescendo. Esse é o grande problema que a gente vê. Exatamente. Por essa falta de conhecimento, às vezes a pessoa que é boa do financeiro, ela tá no comercial. A que é boa do comercial tá no financeiro. A que é boa do RH tá na contabilidade. A que é boa de contabilidade tá no RH. Exatamente. Então, você saber tirar o melhor proveito que cada um tem Da expertise da pessoa expertise da dentro. pessoa. É Isso, às exatamente vezes, isso. acontece muito isso. Eu tenho certeza. E Principalmente até na a própria, nossa porque área. até a própria pessoa, às vezes, ela não se conhece. Sim. Entendeu? Ela mesma não se E conhece. é reconhecer onde você é falha. E é Eu reconhecer- reconheci que eu era falha com Eu com sempre pessoas. trabalhei na área administrativa financeira. Até onde eu fui fazer
fiz um exame de seleção dentro da NET, né? Empresa de TV a cabo. Uhum. E lá o RH falou, não, seu perfil é de comercial. Seu perfil não é administrativo financeiro. Então aqui você vai trabalhar no comercial. Não, mas eu não gosto de vender tudo. Não, mas seu perfil é comercial. Nós vamos te treinar, você vai ser preparado para mexer na área comercial. Nossa, que bacana. Entendeu? Então falta muito isso das empresas hoje. Falta. Esse tipo de reconhecimento, entender um pouco melhor isso. A gente fez Entendeu? eu fiz um teste e hoje em dia todo mundo que entra lá faz esse teste depois de um certo tempo, que é um teste que tem um custo alto, para poder ver onde que A eu área tenho de mais atuação. habilidade, as nossas áreas de atuação. Isso foi perfeito, porque a gente vai Legal. direcionando. Então, por exemplo, eu vejo ali que tem uma pessoa que vai trabalhar comigo. Se ela tem poder de liderança e tudo, eu já começo a entregar para ela o que ela precisa, entendeu? Vai Pra ela... soltando aos poucos. Exatamente. Porque Ver se aí... ela tem capacidade de liderar. E aí você Perfeito. vai, né? Você vai indo e vai ensinando, porque é isso, gente. Você dá, vê que não deu certo, volta um pouquinho, ensina, tem que ter paciência. Até dar certo. Até dá Vai certo. ajustando. E dá certo. E quando não dá certo, aí a gente acaba a parceria. Dá o né? passo pra trás, né? Dá o passo pra trás. Dá passo pra trás. Eu falo que hoje, assim, esse foi o maior aprendizado da minha vida. Às vezes a gente precisa dar um passo pra trás. Ter Tem que humildade e dar o passo pra trás, porque pra seguir em frente você tem que dar o passo pra trás. Do jeito que você tá ali, você não vai conseguir seguir em frente. E sabe o que foi legal? A gente cresceu, a empresa ela cresceu muito rápido. E quem me trouxe isso foi numa das reuniões com, com os nossos colaboradores. A gente sempre deixou. Você às vezes nem vê, né? E ela comentou, ela Porque falou tanta assim... correria, tão automático. O que eu percebo é que a empresa cresceu muito e que a gente não tem A estrutura. a estrutura. Então, quando ela falou isso, eu falei, não, espera aí. Se ela tá enxergando isso, né? E a gente contratou uma empresa. Pra estruturar uma consultoria. Aí essa empresa, ela vem estruturando tudo que tem, né, de errado, porque tem. Tem? Sempre tem um... Ah, super. Tem. Então, ela vem estruturando o que tem de errado. Você não enxergava, né? Na hora que fez o relatório, você falou, nossa, tem esse tanto de coisa errada. Não, sabe qual que é o pior? A gente enxerga, porque a Renata, ela fica muito atenta a isso. Ela ainda é uma pessoa que enxerga. Eu só enxergo e não, tem coisas que eu não sei solucionar. Só que ela não enxerga tudo, né? Não enxerga tudo e nem sempre Ela fala, não, eu sei que tem muita coisa errada, mas na hora que viu o Pode relatório... deixar que eu sigo. E, assim, é porque eu vejo que tem muita coisa errada, mas eu sou uma pessoa... Eu sou... Perfeccionista. Não, eu sou muito perfeccionista, muito. Você é virginiana? Mas eu sou louca, né, Cat? Assim, eu... Virginiana? Não, ela é virginiana. Sou virginiana. Eu sou de Ares, eu sou extremamente 2 perfeccionista. de setembro. É a primeira de sou setembro. Eu tenho 2 filhos de 1º de Ó. setembro, o primeiro e o último. É. Virginiana é super perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista. Minha filha é de 26. 26 de setembro, eu adoro setembro. Mas eu sou desorganizada. Entendeu? Então, assim, eu não tenho... Como eu tenho dislexia e TDAH, eu não tenho foco. Eu começo aqui e daqui a pouquinho aquele me desinteressou, eu já largo pra lá e já vou pra outro canto. Por isso que o Entendi. operacional pra mim é perfeito. Mas o resto de empresa... O administrativo não dá. Não, você tem que Administrativo financeiro não é ver seu perfil. reunião com ela, como é que é. Agora a nossa gestão adotou uma nova maneira de apresentar para ela. Até os gráficos têm uma maneira de apresentar os gráficos, porque tem que entender a limitação da pessoa também em cada Sim. área. Então, se eu mostrar planilha, ela não vai A gente entender me e não vai... mostra uma planilha que, tipo assim, faz assim, ó. Aí a gente Entendeu? adotou uma maneira que ela conseguisse. Aí eu falei, não, Entender mas melhor agora o que vocês tá fazem- acontecendo. E eu não gosto mesmo de financeiro, eu não gosto, não adianta. Então, assim, eu gosto de resolução de problema. Cliente chegou lá no salário, tá com problema, vem cá, filha, vem Vamos que eu te resolver. escuto. É Vou disso fazer que eu gosto. terapia da Renata. É, E a terapia exatamente. da Renata. E sempre resolvo, né? Ela sempre resolve. Ela é boa porque ela sempre Vocês resolve. hoje estão com quantos colaboradores? São quase Não. 30. Bastante grande. É. Porque vai muito além, né? Tem muita cliente que enxerga o que tá acontecendo lá na parte da frente. Aí Mas tem atrás- lá em cima, lá embaixo, Em cima tem um atrás. monte. Vocês fazem um atendimento diário hoje, mais ou menos de quantas pessoas? Eu não tenho nem Em noção. torno de 20 a 25 pessoas. Diariamente. É. Eu Aí acho que a gente atende sábado atende mais. Mais. Sábado pode colocar dobrado. Você acredita que Não, sexta terça-feira, filho, e você não tem noção. terça-feira são os nossos dias extremamente cheios? Terça-feira é Terça-feira- uma Mais que loucura. Mas Terça e sexta? a Renata, ela criou, a empresa é muito reflexo mesmo. Quando a gente era bem pequenininho na garagem, ela cismou que sábado a gente fecharia às 2 horas da tarde. E desde Não, é porque então... essa área, se não deixar, no sábado, você vira de sábado pra domingo. Deixa eu te falar, olha... Porque eu sempre tem fiquei- casamento, sempre tem festa. Eu fiquei 29 anos da minha vida com o sonho de não trabalhar sábado. Hoje eu não trabalho sábado, você não tem noção. Eu acordo tá certo. sábado, meu olhinho brilha. Eu falo, nossa senhora. Graças a Deus, hoje você chegou num ponto que você pode fazer isso. Então eu não trabalho sábado.
sábado. Porque se for atender o mercado, né, você folgaria só na segunda-feira. Deixa eu Nem te falar segunda, uma porque agora coisa, a a gente gente Até abre- segunda tem demanda. Deixa eu te falar, a transição do meu sábado foi extremamente complexa, né, Cat? Foi muito complexo. Ela... Porque sonhava, né? Que tá acostumado a trabalhar, sonhava com o sábado. Aí na hora que tem um sábado, o que eu vou fazer no sábado? Não, pior que ela Porque tá arruma tanta acostumado a ir pro coisa. salão. Não, mas é porque, gente, eu tenho 4 filhos. As minhas 2 primeiras filhas, a Cat tem 26 e a outra tem 25. Eu não vivi com elas. E tá tudo bem. Eu trabalhei porque precisava de alguém para sustentar a casa e pronto. Você Tanto não que- levava elas debaixo do braço, não? Não, porque eu levava no estudava. começo, elas estudavam. Então, assim, aniversário, pra vocês terem noção, aniversário das meninas, presente de aniversário era passar o dia comigo no salão. E até hoje isso acontece. A minha filha, ela é química, maravilhosa. Ela sai do serviço dela e o aniversário dela, ela passa comigo até hoje. Legal. E é o que esses dias eu postei até um vídeo. Como é que você deu conta? Não dei conta. Eu não dei conta, porque quando eu sou muito boa como empresária e como profissional, eu falho como esposa e como mãe. Quando eu sou muito boa como mãe, eu falho como profissional. Não dá pra ser perfeito em tudo, Não né, dá. Renato? Mas eu dei o que eu tinha Mas pra dar. você sabe que você fez o melhor Não, naquele ah, momento. eu sempre né? faço o meu melhor. Isso aí pode ter Isso aí certeza. pode ter certeza, né? Eu não dou nada meia boca. Mas isso é fundamental. Só de você assumir que você tem falha, que você tem erro, Sim. isso é fundamental. O problema todo é que as pessoas hoje querem ser perfeitas. Não. E mostrar o a mundo- perfeição o tempo todo. O mundo que a gente vive hoje, que eu até comento com alguns amigos, é um mundo de máscaras. Querendo ou não, você tem uma máscara para o ambiente do serviço, você tem uma máscara para o ambiente da família. Você É. não vê as pessoas serem sinceras, Transparente. E é o uma que eu com a mais. outra. É por isso que eu não gosto E de é o que eu Instagram mais e essas coisas. Eu, pelo menos, pessoalmente, é a coisa que eu mais prezo. Cara, ninguém é perfeito, todo mundo é, cara. Não custa assumir o erro, não. Não tem jeito. Entendeu? E aí, por isso que eu parei de trabalhar no sábado, porque aí eu tive um filho, eu tenho Posso contar? Pode. Meu filho, eu acho que não vai ver esse negócio. Meu filho, eu tenho um filho de 15 anos e um dia eu tava em casa com ele e ele olhou pra minha cara e falou assim, mãe, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, tá bom, filho, o que que é? Ele olhou pra minha cara e falou assim, mãe, eu tô me cortando. Aí eu olhei pra ele e falei, você tá se cortando? Ele falou assim, tô. Eu falei, tem quanto tempo? Ele falou, tem 1 ano. Eu falei, tá bom. Mas isso é bom, né? É importante comentar, É. até para as mães Pras terem- mães entenderem entendem. a E situação, aí, né? lógico que tem gente que vem a culpa, né? E aí eu marquei psicólogo, psiquiatra, porque a gente também não dá conta de tudo. E aí eu fiquei num pensamento assim, Se muito... culpando. Eu fiquei pensando como é que eu fiquei com meu filho durante 1 ano, todos os dias, e eu não percebi isso. E aí eu falei, não, eu preciso... E aí eu tenho um neném, na época eu já estava com um neném de 2 anos, né? E eu falei assim, eu vou parar de trabalhar 2 vezes na semana, 3 dias na semana, porque é o meu presente de tudo que eu trabalhei até hoje e lutei. Sim. E aí eu parei de trabalhar e, assim, a gente tratou, cuidou, é uma coisa que acontece com todo mundo. A Renata, você tem culpa? Não, eu tenho responsabilidade. Sim. Então eu assumi a responsabilidade, cuidei, tratei e fiz o que eu podia fazer. E fundamental, né? Saber dar um passo para trás, saber que... Eu tô, Opa, esse eu trem já de dar passo acelerei. pra trás é bom Eu demais. já acelerei, peraí. Eu já acelerei. Agora eu tenho que desacelerar um pouco. Então, Porque... você consegue fazer seu tempo, né? Já foi a época que você precisava de correr atrás das coisas. Hoje você consegue fazer seu tempo, você consegue se organizar e ter aí, seu tempo. dia de semana, por exemplo, eu saio, de verdade, eu sou a última a sair, tá? É 2h30, 1h30, 3 horas da manhã, é o horário que eu tô saindo do trabalho. E não tem problema, não. E Ela não tem adora, problema pelo contrário, ela trabalha muito melhor nessa de madrugada. Eu chego 10 horas da manhã e aí eu fico até a A hora última de sair. cliente. Vai todo mundo embora e eu tô lá. Eu gosto muito Trabalhando, de ajeitando, pensando, que a cabeça nunca para. e no operacional mesmo, eu isso gosto muito. é do DNA nosso, a gente tá sempre pensando. E agora Você senta no terça- restaurante, você tá pensando ali Exato. como é que o atendimento, como é que você poderia servir melhor. Você tá sempre criticando, de certa forma, com a críticazinha. Com o olhar, né? Com o olhar de dono, né? Mas de isso é gestão. bom, não é? Todo lugar que você vai, é impressionante. Shopping, qualquer lugar que você vai, você sempre tá olhando, tá analisando as coisas. né? Exatamente. A gente tudo fica muito mais analisa. crítica, é exatamente isso, muito mais crítico. Muito mais crítico, com certeza. É muito bom. Eu só sei que eu amo ser empresária. Eu não seria tão feliz, de verdade mesmo, se qualquer outra coisa acontecesse na minha Se vida. você não tivesse virado empresário, se tivesse sido funcionária, talvez você não... Eu nunca fui funcionário de ninguém. Nunca. É verdade. Eu não tenho nem carteira de trabalho. Não, foi um problema. A contabilidade pediu a carteira Não dela pra vai alguma aposentar, coisa. então. Não vai aposentar, hein? Gente, eu falei, não é possível. Esses dias eu olhei pra Cat, porque nossos colaboradores recebem cartão alimentação.
E eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu quero um cartão de alimentação, porque o meu sonho é ter um Aí cartão teve de a entrega alimentação. do cartão e tudo. Ela... E o meu? Eu falei, e o seu o quê, Renata? Você não tem O meu cartão de trabalho aí. Mas eu quero meu cartão de e ela quer alimentação. porque Eu tô lá, quer. meu filho, brigando, querendo meu cartão Tem de um cartão alimentação. de crédito aí, pode passar aí mesmo. Não, eu quero alimentação. Ela quer Vai ter que comprar um pré-pago e colocar pra ela ali. Então. Não, e ela fica correndo atrás do meu estagiário toda hora. Do que é da estagiário e da gerente. Eu falo, Cê- gente, meu você cartão. já fez o cartão? Você já fez o cartão? Eu, Dudu, você está proibido de criar um cartão pra ela. Eu quero ter um cartão de alimentação, é porque eu nunca trabalhei pra ninguém, de verdade. Inclusive, eu acho isso ruim, porque eu aprendi tudo sozinha. Sozinha que eu falo assim, eu tive que buscar. Então, por exemplo, hoje, quando entra alguém pra trabalhar comigo na minha empresa, ela tem todo um suporte de aprendizado. Entendeu? Ela já tem ali Tem tudo... todo um treinamento, todo um Exatamente. processo feito pra ela poder entrar na empresa. Então, eu com 11 anos, eu fazia um de um, de outro, de outro. Quando minha mãe Coisa montou... que você não teve, né? Eu não tive. Minha mãe montou um salão pequenininho, depois passou um ano, ela foi embora, eu trabalhava com ela. Então, assim, eu nunca fui auxiliar de ninguém, eu nunca fui nada de ninguém, entendeu? Eu tive que... Foram os erros da vida. Que foram te ensinando, te moldando. E graças a Deus E que eu não- tiveram bastante. Não, né? não, mas é o que a gente vê. As pessoas, né, os grandes empresários, eles passam, teoricamente, assim, por fracassos, né, na vida, que não são fracassos, né? Na verdade, são processos e períodos de amadurecimento Exato. que vai te levar a um determinado conhecimento, num determinado momento da vida, que vai passar, como se diz, o cavalo passa ali, você está totalmente preparado para pular em cima dele, assentar ele e cavalgar nele. É exatamente Porque o cavalo, isso. na verdade, ele passa todo momento na nossa vida. Só que às vezes você tá tão mal preparado Uhum. e tão mal preparado que você não consegue, às vezes, nem enxergar que ele tá passando, É verdade. né? Você tem Então- toda a razão. Então, Aconteceu comigo há um tempo atrás, nessa última unidade que eu fechei, e aconteceu, assim, eu fiquei muito desestabilizada, né? Foi um problema muito grande que nunca tinha acontecido comigo. E eu fiquei lá, falei com a Caixa, falei, me deixa aqui quieta, chorei uns 3 dias, falei, agora chega de chorar, vamos trabalhar e tal. E aí, a mesma coisa, eu parei, pensei e falei, espera, foi mais ou menos um mês nessa minha reflexão. E eu vou te falar de verdade, realmente o que aconteceu me deu uma um baque. desestabilizada muito grande, né? Porque quando mexe com o emocional da gente Claro. é uma coisa... Mas deixa eu te falar, você não tem noção da Renata, que Posso. foi construída depois disso. Muito mais forte. Muito mais forte. Muito mais forte. Sabe, a minha equipe inteira, como é que ela foi reconstruída, entende? Então, a união. Então, assim, tudo que acontece com você, existe o lado bom. Com certeza. Depende da forma que você Você vai enxerga. trabalhar isso, né? Você vai utilizar. Tanto as coisas boas como as coisas ruins, principalmente as ruins, você pode ter certeza que ela não vem à toa, Não. entendeu? Não Ela vem vem. muito mais pra te ensinar, pra te moldar, pra lá na frente você não acontecer os Pior. mesmos erros, né? Ou Não aconteceu, pior. ou pior. Ou pior, exatamente. Entendeu? E isso é a vida, né? Porque se você parar pra poder pensar, esses dias eu tava pensando lá em casa, você não consegue separar. A Renata Pacheco, eu costumo falar que na empresa eu sou Renata Pacheco, em casa eu sou Renata Cristina. Mas a Renata Cristina Teodoro Pacheco, ela é uma só. É uma pessoa só. E é tudo um reflexo, Tudo. né? Por exemplo, se a Renata Claro que tem Pacheco... as partes pessoal e profissional, Sim. mas querendo ou não, é uma pessoa só. Mas pensa comigo, se você é um homem, se a Renata Pacheco é honesta, se ela tem caráter, a Renata Pacheco vai ter caráter em todos os âmbitos da vida dela. Com certeza. Você não concorda? Então não existe. Se ela tem caráter, se ela é honesta, se ela é Sim. correta, se vamos dizer, se ela é pontual ou se ela não é. Isso É daí um perfil pontual, eu não é sou. pontual, não, mas Mas hoje é um ele chegou perfil, no horário. não, mas é um perfil seu. É um perfil seu. E esse perfil, Entendeu? ele Quem vai... te conhece sabe. Pelo menos o pouco que eu tô te conhecendo. Parece que é uma pessoa imperial alto astral, tá sempre com essa. Deve ser difícil. Um dia ou outro que você deve estar sem esse sorriso no rosto. Não, é muito difícil. É Entendeu? muito difícil. Ela se priva normalmente, ela fala que não gosta de transmitir essa energia pras pessoas. Então ela prefere nem estar presente Não, pra. mas ela passa energia, não, Não, maravilhoso. e, gente, contar... Eu tenho certeza que às vezes deve ter gente que deve ir lá no salão só pra sentir essa energia. Tem, o pessoal fala, eu adoro Nos isso. nossos feedbacks, boas partes das pessoas comentam. Eu não conhecia Ah. pessoalmente, mas sim, passa uma energia maravilhosa. Eu entendeu? eu aprendi na minha vida que eu tenho data pra sofrer.
Então depende. É sério. Ela põe Ó, data. Tem que ter data. Não, eu Não, juro. põe data. Eu ponho Essa data. daí é nova, não Então, sabia por exemplo, esse último acontecimento me deu um baque. Eu parei e falei, nossa, eu senti aqui a dor. Porque é bom você sentir a dor, gente. Senti a dor, falei, beleza, uma semana. Chorei uma semana. Passou uma semana, acabou. Não tem mais que chorar. Agora vamos ver o que foi que aconteceu. E aí acabou. E é o que a gente fala. Todo mundo tem seus problemas na vida, né? Todo mundo acha que Não é o único exclusivo da a pessoa, não. Você olha o Instagram lá, a pessoa bombando, rachando de ganhar dinheiro, carro importado, empresa. Acha que o cara não tem problema, acha que o cara não tem. Todo mundo tem seus problemas, maiores ou menores, mas todo mundo tem seus problemas. E o prazer da vida é resolvê-los, né? É exatamente Saber lidar com eles e cada vez mais saber contornar, lidar com as situações. O Zé Felipe, que é um amigo nosso, que falou: ser feliz não é uma opção, é uma escolha de vida. Eu tenho a escolha de vida de ser feliz. Eu fiz uma escolha. A minha escolha de vida é ser feliz. Claro que tem uns momentos de estresse, tem uns momentos desgastantes, mas isso é minoria. Na maior parte do dia a dia, eu tô feliz, eu escolhi ser feliz. Sim, é porque é uma escolha. Que é uma escolha. Se você tem essa escolha, você começa a E observar. isso é um aprendizado. Eu não sei se vocês viram o episódio dele, assim, é um cara fantástico. E o que ele falou, todo mundo só vê o meu sucesso. Todo mundo esquece os insucessos. A mãe dele tem uma caderneta, ele me mostrou aqui a lista. Ele quebrou 58 vezes. Tem 58 CNPJs fechados. Antes de ter o sucesso que ele teve. Antes de vender a Vals pra Ambev, antes de ter a Carrep que ele tem hoje, a fazenda cervejeira que ele tá abrindo. O irmão toma conta da Nova Brasil, que é a cervejaria nos Estados Unidos. Então, assim, todo mundo hoje só vê o sucesso. Sim. Mas o que esse cara passou, ninguém lembra. Ninguém lembra. Há Não, 10 as anos pessoas atrás, não sabem. há 10 anos atrás, ele começou o mercado de cervejaria artesanal quando ninguém Nem se falava, nem imaginava. imaginava o que era mercado de cervejaria. Então ninguém exatamente lembra isso. disso, entendeu? Foram donos do Bang Bang Burger, uma rede de fast food que fechou. O irmão dele até leva o sobrenome até hoje, entendeu? Então, assim, são coisas, né? De certa forma, um insucesso é você continuar naquele insucesso. Se você souber aproveitar, você pode olhar todos empresários de sucesso, todos, a maioria, né, quebrou ou teve algum insucesso em algum momento da vida. Não, sempre. Sempre. Eu tô te falando, eu quebrei. É o que eu falo, são padrões. São né? padrões, exatamente. São padrões. Você pode olhar que as pessoas bem-sucedidas têm padrões. Tem padrões, Entendeu? é E verdade. faz parte. O cair e levantar faz parte desse amadurecimento, desse processo. Faz total parte. Quando eu fui pro Empretec, que me convidaram para poder ir pro Empretec, eu lembro que de manhã, de verdade, eu fazia unha, gente. E eu achava que eu ganhava dinheiro, não ganhava. Depois eu descobri Você que eu... tinha ilusão, né? Quer dizer, o dinheiro entrava, mas você É não porque via. Que ele saía que tão era. rápido dentro da empresa. Então assim, eu de manhã cortaram a minha água, a minha luz, aí eu pensei, beleza, vai dar pra fazer unha até umas 5 horas da tarde, porque ainda vai ter luz. Aí quando deu mais ou menos meio-dia, cortaram a água, lá da garagenzinha. Eu sentei do lado de fora, tinha um negocinho, sentei e comecei a chorar, falei, Deus, eu tenho 2 filhas, o que eu vou fazer? De repente, passou uma menina, vai no céu, sabe Deus? É porque eu falo assim, que Deus é uma coisa... Deus é Deus. Não tem nada igual. Não tem jeito E da tem gente a hora ter... e o momento dele. A hora e o momento dele Não tem como é você ter aquilo. uma vida onde você não acredita nessa energia, né? Que pra mim é a maior de todas. Sim. Então, assim, me ofereceram Empretec, eu fui A fazer religião Empretec. você nem precisa, mas Deus existe, não tem como você Exato. questionar. Tá? Cada um tem Eu sua também religião, eu não discuto isso, mas se você fala que Deus não existe, não tem como. Eu acho que a religião é uma forma de te aproximar das coisas que você acredita. E cada religião, ela te traz um conceito que você se identifica mais. Verdade. Eu, por exemplo, eu sou candomblessista porque eu me identifico com a minha raiz, a minha ancestralidade, né? Então, assim, mas Deus, pra mim, ele é supremo em tudo. Verdade. Esses dias meu filho falou, eu sou ateu, não acredito em Deus. Eu falei com ele, o problema é seu. Pior pra você. Tudo Deus fica tão existe, mais como? fácil, né? Quando Tudo a fica gente tão mais tem fácil quando Deus. você tem fé. É. E Deus, ele sempre foi muito generoso na minha vida. E aí aconteceu. E eu fui fazer o negócio, passei no Empretec, aí cheguei pra uma menina no Empretec e falei assim, como é que faz isso daí? Ela pegou e falou comigo assim, a gente divide. Eu falei, pode ter nome sujo? Aí ela ficou olhando pra minha cara. Aí daí, porque ela voltou, falou comigo assim, aqui, você ganhou um Empretec. Eu falei, o quê? Ela falou assim, te deram de presente o Empretec. Primeira vez, viu, que eu conheço alguém que ganhou o Empretec. Aí eu fiquei parado olhando, e aí eu pensei, se eu não tivesse cortado minha água, minha luz, eu não ia ter uma semana para fazer o Empretec. Aí eu fui fazer o Empretec sem R$1, devendo.
água e com luz nome cortada. sujo, água e luz cortada. Eles te deram. Aí eu recebi Empretec. Eu saí do Empretec, uma das facilitadoras virou minha mãe. Eu saí no sábado, no domingo, ela foi lá e falou assim, vem cá, eu vou te explicar como é que funciona. Vou te adotar como se fosse minha filha. Não, mas ela adotou mesmo. Não, legal. é uma adoção, ela é minha mãe mesmo. Eu já, assim, até minha mala, quando eu vou viajar, ela faz pra mim. Olha Elizabeth como é que é. Penteado. É uma das mulheres mais fodas que eu já conheci. Como é Se que um é o dia mundo? você tiver oportunidade de trazer aqui, você Não, vai com certeza, ter... a porta tanto tá aberta. conhecimento. Depois passa o contato pra gente. Elizabeth Penteado. E aí, ela me ensinou, olha, você ganha R$15 fazendo mamão, mas o que você tem de lucro é 59 centavos. E aí ela começou a me ajudar, e ela me ajudou, e ela me ensinou. Você começou a entender melhor o mundo das Não, finanças. ela já foi fazendo a transição. Não dá pra você fazer unha aqui, você precisa trabalhar com cabelo. E ela foi fazendo toda a minha transição. Então, quer dizer, de 11 anos pra hoje, tô Aí que você 43. foi entendendo. E aí a Cat entrou. Não, Então, assim, Se você fosse fazer unha, você ia ficar a vida toda naquele quartinho até hoje. Não, e ela fez toda a transição. Falou que a Renata tinha que aumentar a unha dela. Eu falei, como é que uma pessoa que mais faz unha vai aumentar a unha? Vai reduzir? eu Ela não comia. trouxe... Então, assim, e tudo, sabe por quê? Porque no dia do Empretec, na hora do almoço, ela falou assim, não, eu precisava fazer minha unha. Eu olhei pra cara dela e falei assim, só um minutinho. Corri lá no salão, peguei os negócios de unha, coloquei uma camisinha, que era um uniforme, e cheguei lá e falei Colocou a unha assim, dela. vou fazer sua unha. Então, é lógico que existem pessoas na vida da gente que ajudam a gente. Você nunca imaginou. Você fez por bondade sua, Sim. automático de querer ajudar ela. Eu tava até com saudade de fazer unha. E não sabia que ela ia se tornar uma pessoa importante pra sua vida do jeito que tornou. Então, quando você tem gratidão nas pessoas, né? Gratidão na vida. Outra vez, é Deus, É querendo ou Deus. não, colocando anjos na vida da gente. Anjos, Meu filho, deixa eu te exatamente. contar, eu tenho anjo pra caramba. Graças a Deus. Mas pessoas iluminadas são iluminadas porque tem vários anjos É, na e vida da gente pra a poder, Elizabeth foi uma né? dos meus anjos, assim, ela que fez essa minha transição de Renata Pacheco foi o Sebrae e a Elizabeth Penteado. São pessoas, assim, que eu não teria me tornado. Talvez eu teria me tornado a Renata Pacheco, porque a Renata Pacheco é uma pessoa onde que ela tem muita força e muita fé. Mas iria demorar mais tempo. Ah, eu acho que Muito bastante mais tempo. Muito mais tempo. Que legal, Renato. Primeiramente, agradecer, né? A Gente, eu oportunidade adoro. de você Vocês ter não têm vindo, noção você e a tanto que eu amo Kathleen, isso. né? Deixa prazer te um conhecer. recado, que é esse prazer todo nosso. A porta da casa tá sempre aberta, vocês querendo vir, tá sempre à disposição. Eu agradeço. Deixa uma dica aí pro pessoal de casa, quem quer empreender, quem quer mexer com cabelo. Empreender, gente, de verdade mesmo, é só observar os detalhes. Tudo é muito simples. É simples, tudo está no simples. As pessoas acham que empreender e ter uma empresa de sucesso está nas coisas grandes. Não. É no simples. É o que eu acredito. Obrigado mais uma vez. Agradecer o pessoal, nossos ouvintes, nossos espectadores de casa, né? Agradecer a nossos patrocinadores, Shot Me, Trem Pra Você. E deixar uma lembrancinha pra você. Adoro o presente. É igual menino brinco. pequeno. Um brinco da Romanel, nosso patrocinador. Eu Tenho adoro o certeza, Romanel. tenho certeza que você vai gostar. Nossa, que lindo. Eu não sabia que a Kathleen ia vir. Ai, que lindo. Depois eu Ai, pego não um pra precisa te ela. preocupar, não, que Não Cat é mãe e preocupa. filho, que uma É, usa, a mãe, outra usa também, meu filho. exatamente. Gente, muito, Muitíssimo muito, muito obrigada. obrigada. Espero de verdade ter tocado alguma coisa no coração de vocês. Obrigada mesmo, né, Cat? Obrigada, Obrigada por ter me pessoal. recebido. Obrigado, vocês aí de casa. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus.